não só por ter o privilégio de estar aqui, compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio, viu? Pastor da Igreja Hope. Bem-vindo àqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Mas estou feliz porque, primeiro, que hoje é dia de batismo, festa nos céus e festa na terra. 7 pessoas se entregando para Jesus, renovando a sua aliança com Cristo nessa noite. E nós vamos juntos celebrar com eles logo após o culto, amém? Vamos terminar o culto, nós vamos ali para fora, esperar o sinal para a gente transferir para o próximo templo, onde está o tanque. E eu quero que vocês todos estejam lá conosco para celebrar esse momento tão importante, tão marcante na nossa vida, amém? Então não vá embora, por favor, acompanhe-nos até o outro salão. E depois a gente vai para a nossa sala VIP, porque eu vi que tem um lanche maravilhoso ali hoje, amém? E a segunda razão porque eu estou feliz é que amanhã é Dia Internacional da Mulher. Ah, tá fraca essas mulheres, eu vou falar de novo, porque elas não estavam esperando. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Aí, mulheres de Deus, Deus abençoa as mulheres, mães, esposas, filhas. As mulheres são bênção em nossa vida, bem? Glória a Deus. Nós estamos em uma série de mensagens ainda falando de Tiago, edificando a fé, estruturando a fé. E hoje o nosso texto, quero que você abra rapidamente comigo, está em Tiago, capítulo 4, versos 7 a 10. Nós vamos concentrar nesses 3 versículos, e eu creio que Deus vai falar ao teu coração. O título dessa mensagem hoje é Aproximem-se de Deus. Este é o momento oportuno para você se aproximar mais de Deus. Eu amo a história de Moisés, quando Moisés ele desejou ver Deus face a face. Ele disse: Senhor, deixa eu te ver. E Deus, tão generoso, disse: Moisés, meu filho, homem nenhum jamais viu a Deus e permaneceu vivo. A carne não aguenta a glória de Deus. Mas olha só, eu vou fazer um combinado com você. Eu vou te pegar e vou te colocar na fenda de uma rocha. Eu vou te esconder num lugar mais perto de mim, e te colocarei na fenda de uma rocha, e ali farei passar sobre ti toda a minha glória, toda a minha bondade. A Bíblia diz que Moisés viu Deus pelas costas. Eu coloco você em um lugar perto de mim. Deus te quer perto. Fala para alguém: Deus quer você perto. Deus não nos gerou para ter um relacionamento à distância, querido. Esse nunca foi o propósito de Deus. Deus, desde a criação do homem, quando Ele coloca o homem no jardim do Éden, Deus tinha prazer de se relacionar com a sua criação. Ele ia ao entardecer, na brisa, fazer visita, o homem conversava e batia papo com Adão. Por quê? Porque Deus criou você para ter um relacionamento de intimidade. Eu sei que muitos pregam um Deus de distância, um Deus brabo. Não, mas Deus, Ele quer você perto. Deus quer ter um relacionamento de intimidade contigo. Deus quer falar com você diariamente. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? E Tiago, ele fala uma frase que eu gosto muito, que foi o título da mensagem. Ele disse: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Olha o que diz o texto, capítulo 4, versos 7 a 10. Me acompanha aí. Portanto, submetam-se a Deus. Ponto. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, olha o que ele diz: limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Eu gosto muito disso porque a minha busca sempre foi ter um relacionamento de intimidade com Deus, um relacionamento próximo. Eu entendi que eu preciso caminhar com Deus diariamente. E Tiago, ele nos recomenda e nos dá algumas diretrizes aqui para que você e eu tenhamos um relacionamento mais íntimo, mais próximo, para que a gente deixe de andar à distância. Tem muita gente, eu preguei um tempo atrás, que tem muitas pessoas que são amigos virtuais de Deus, só conhece a Deus como a gente conhece pessoas por internet. Seu Facebook deve ter umas 1000 pessoas, você deve conhecer uns 10% delas.
Muita gente tem esse relacionamento à distância com Deus. Não, nós queremos ter um relacionamento íntimo. Mas como eu faço isso? Bom, Tiago nos dá algumas diretrizes aqui, é isso que nós vamos falar nessa noite. Como devemos nos achegar a Deus, e veja que o primeiro passo é nosso. Acheguem-se a Ele, aproximem-se dEle, e Ele se aproximará de vocês. Achega-te a mim, e eu me achegarei a vocês. O primeiro passo é de quem? Nosso, fala meu. Não é de Deus. Deus está esperando você ir em direção a Ele, se aproximar dEle, para que Ele possa se aproximar de você. Mas Tiago, ele nos dá algumas diretrizes aqui, e eu quero que você foque nisso. Olha, a primeira coisa, a primeira diretriz que ele dá para a gente resistir o inimigo, para a gente se aproximar, ele diz que nós devemos nos submeter a Deus. Olha o que diz na primeira parte do texto, no versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de você. Eu pesquisei o significado de submeter, para eu ter uma visão mais profunda disso, e eu descobri que submeter significa sujeitar-se, ou obedecer. Submeter-se às ordens de alguém. Essa é a definição de submeter-se. Submetam-se a Deus. Em outras palavras, o texto está dizendo: sujeitem-se a Deus, obedeçam a Deus. O nosso maior problema como igreja, como cristãos, não é ir à igreja. O maior problema que a humanidade, que os cristãos enfrentam, é isso aqui. É o fato de ter que submeter-se a Deus. É o fato de ter que obedecer a Deus. Nós dizemos que amamos a Deus. Quantos concordam com isso? A gente canta, a gente declara isso. Nós amamos a Deus. Mas Jesus, ele disse que aquele que ama é aquele que obedece os seus mandamentos. Olha o texto que diz em João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Então o nosso problema, como cristão, não é o fato de ir à igreja. Às vezes você vem na igreja uma vez por semana, amém? Poderia vir muito mais. Poderia vir no estudo, poderia ir à célula. Mas você vem uma vez por semana na igreja e acha que isso resolveu o seu problema. Mas muitos de nós temos um coração rebelde e não nos submetemos à vontade de Deus. Nós não nos preocupamos em obedecer à vontade de Deus. E a Bíblia está dizendo que quem obedece é que de fato ama a Deus. Amém? É só quem obedece é que ama. Muitas vezes a gente quer trocar a obediência por outras coisas. A gente muitas vezes quer sacrificar a Deus, quer ofertar a Deus, a gente tenta comprar a Deus com as nossas atitudes, mas quando a gente não vive uma vida de obediência. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes a gente compra, a gente sacrifica. Eu já vi pessoas que fazem grandes sacrifícios para Deus, jejuam dias, horas, oram horas e horas e horas, mas têm o coração duro e não obedecem, não se submetem à vontade de Deus. O que adianta todas essas coisas? O que adianta o sacrifício? Aliás, a Bíblia diz que o que Deus está à procura, eu quero falar um pouquinho desse texto de Saul, 1 Samuel, capítulo 15, Deus não está preocupado com o seu sacrifício. O que Ele mais quer através desse sacrifício é a nossa obediência. Tudo que Ele quer, Ele falou, para mim é mais importante a obediência do que o sacrifício. Muitas vezes a gente quer comprar a Deus com as nossas atitudes, mas a gente não quer obedecer. Fala com o seu irmão que está do lado, precisa obedecer, meu querido. Submeta-se a Deus. Deus vai te dar vitória. A Bíblia fala em João 10:10 que o diabo veio matar, roubar e destruir. Tem gente fugindo do inimigo.
porque não se submete a Deus. Submeta-se a Deus, e a Bíblia diz, então resista ao diabo, e ele fugirá de você, porque o diabo não pode lidar com aquele que é obediente a Deus, que é aquele que se submete a Deus, daquele que segue os preceitos, os caminhos do Senhor. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Não adianta você sacrificar, é o que eu estou dizendo para você nessa noite, é isso, não adianta você sacrificar se você não obedecer. Deus está atrás da sua obediência. Saul é um grande exemplo disso para nós. Saul foi escolhido por Deus, a pedido do povo, para ser o rei em Israel. A princípio, no começo, humilde. Mas ele começou a ter atitudes que desagradaram a Deus. Eu quero ler esse texto para você, que está em 1 Samuel, capítulo 15. Olha só que forte é isso. Isso aqui é muito tremendo. Olha só, 1 Samuel, capítulo 15. Deixa eu ler um pouquinho para essa história aqui para você entender. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora, vão, ataquem os amalequitas, consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelhas, camelos e jumentos. E aí saiu Saul para a batalha. A ordem de Deus foi que não poupasse nada e nem ninguém. Era um povo inimigo de Deus. E Deus disse para Saul, através do profeta: vai, acaba com tudo, não guarde nada, não fique com nada. Samuel vai para a batalha. A princípio ele obedece ao Senhor. Na primeira parte ele obedece ao Senhor. Só que ele deixa de seguir a completa direção de Deus. Tem gente que segue a Deus pela metade. Tem gente que segue a Deus naquilo que lhe convém. Tem gente que obedece só quando lhe convém. A gente tem dificuldade, olha só, a gente tem dificuldade até em obedecer às ordenanças que Jesus deu simplesmente, simples. Ordenanças simples, muitas pessoas não conseguem obedecer. Por exemplo, o batismo é uma ordenança. Amém? Quantos entendem que o batismo é uma ordenança de Jesus? Vai por toda a terra, prega o evangelho, faça discípulos, aquele que crê, você batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ordenança de Jesus. Mas tem pessoas que não conseguem seguir a ordenança, não conseguem obedecer ao ponto de fazer coisas simples, básicas. Por isso que eu celebro esse dia. São pessoas cumprindo a ordenança de Jesus. Mas Saul não conseguiu fazer isso. Ele vai e vence a batalha. Quando os olhos dele viram coisas boas no meio, gados, o que era bom ele separou e guardou. Ele obedeceu, a primeira parte ele obedeceu. Foi lá, venceu a batalha, matou o povo, salvou o rei, vivo, e pegou os despojos. E aí Deus falou com o profeta Samuel. Samuel foi lá repreender ele. Quando chega lá, ele, como muitos de nós fazemos, ele quis se desculpar. O que você fez? Eu falei, não, eu fiz o que Deus mandou. Mas eu estou ouvindo barulho de animais. O que está acontecendo no acampamento? Não, é porque isso aí eu peguei para sacrificar o Senhor. Que bela desculpa. Não, esses animais a gente guardou o que era bom, salvou o que era bom para a gente sacrificar ao Senhor. A gente vai apresentar, pois Deus te rejeitou, Saul. Deus está preocupado mais com o sacrifício ou com a obediência? O que é mais importante para Deus? Olha só, Samuel disse, olha o que Samuel diz para ele no versículo 17 a 19. Samuel diz, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando, vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado, porque você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprovou?
Muita gente que obedece a Deus desse jeito. Só parte. Quer enganar a Deus com sacrifícios. Quer enganar a Deus com sacrifícios. Não, eu não estou obedecendo, mas eu vou fazer uma oferta aqui para Deus. Eu vou jejuar. Não, isso tudo é importante. Ofertar, sacrificar, jejuar, isso é bom. Mas o mais importante disso tudo é obediência. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Será que eu estou falando com alguém nessa noite? Obedecer é melhor do que sacrificar. A insubmissão, a desobediência de Saul gerou consequências na vida dele. Gerou inúmeras consequências. A primeira delas foi perder o reinado. Deus tirou dele e entregou para quem? Para Davi. A Bíblia fala que quando Davi foi ungido, o Espírito de Deus saiu de Saul e repousou sobre Davi. A primeira coisa que ele perdeu foi a intimidade, a presença, o Espírito de Deus. E eu vou falar para você uma coisa, uma pessoa vivendo sem o Espírito de Deus é tragédia, é derrota, principalmente um homem como ele que precisava do Espírito de Deus, um rei, um governante, um líder. Muita gente até consegue fazer as coisas sem o Espírito de Deus, mas aí falta unção, falta direção. A primeira coisa que acontece quando você não tem mais o Espírito de Deus, quando você não caminha em obediência e Deus se aparta, é você começar a perseguir alvos errados. Saul começou a perseguir Davi, o que era de Deus. Tem gente que por causa da desobediência está perseguindo alvos errados, porque é insubmisso a Deus. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Pessoas insubmissas, que não caminham com Deus, perseguem alvos errados. Cuidado, querido. E a vida dele foi decadência, foi tragédia. Ele ficou sem a direção de Deus, foi recorrer a uma bruxa, foi recorrer a espíritos, foi consultar espíritos, perdeu a direção de Deus. O Espírito de Deus já não dava mais a direção para ele. Ele recorre a um espírito, invoca a Deus por meio de espírito, quer falar, quer saber. Estava desorientado Saul. Tudo consequência da desobediência. A insubmissão é um problema na nossa vida, querido. Tem alguém entendendo? Tem alguém comigo? Mas aí vamos lá, o texto continua dizendo: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Coloca no seu ponto número 2. A segunda diretriz que ele dá é: limpem as mãos. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Mas olha só, ele diz em sequência: pecadores, limpem as mãos. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aí logo em seguida diz: pecadores, ei, pecadores, limpem as mãos. Eu amo o texto que diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles limpos de mãos, puros de coração. Deus quer que nós nos aproximemos para que Ele se aproxime, mas só tem uma coisa que nos separa de Deus. Deus nos ama infinitamente, Deus é apaixonado por você, Ele sonhou com você, Ele gerou você, mas só tem uma coisa que te afasta de Deus, se chama pecado. Deus é santo em sua natureza e não consegue conviver com o pecado, embora Ele te ame. Foi o pecado que separou o homem de Deus, lá no jardim do Éden, quando Adão desobedeceu, ele foi separado da presença de Deus, por causa do pecado. Por isso que ele está dizendo aqui: pecadores, limpem as mãos. Limpem as mãos. Mas eu estou aqui para dar uma boa notícia para você. Deus, Ele é tão apaixonado por nós, que Ele resolveu o problema do pecado. Deus, Ele é apaixonado por você. Ele não conseguia viver longe de nós, então Ele envia Jesus, o sacrifício pelos pecados. Jesus pagou o preço para que você andasse com Ele novamente, para que você estivesse perto de Deus novamente. Tem alguém entendendo? Tem alguém que recebe esse sacrifício de Jesus? Agora você entende por que nós precisamos de Jesus? Ele é o caminho de volta para Deus. Muitas coisas a gente não recebe de Deus. Muitas coisas a gente não recebe de Deus,
porque a gente anda afastado de Deus, porque a gente anda no pecado, quando a gente poderia andar remidos pelo pecado, pelo sangue de Jesus. Olha esse texto em Isaías 59, 1, 3, fala assim, olha, vejam, o braço do Senhor não está curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam você do seu Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, o braço do Senhor não está curto para que não possa salvar, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir o seu clamor, mas as suas maldades separam você do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios são mentirosos e falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Quer se chegar a Deus? Tiago está nos dando a diretriz, submeta-se a Deus e lavem as suas mãos, eliminem o pecado da sua vida, e nós fazemos isso como? Por meio de Jesus Cristo, por meio, sozinho nós não conseguimos, igreja, sozinhos nós não conseguimos, mas graças a Deus que nós temos Jesus, graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, que nos guia à verdade, que nos convence do pecado. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? O Espírito Santo guia você para Deus, leva você para Deus. Glória a Jesus. Nós precisamos de Jesus, querido. Lavem as suas mãos, obedeçam, submetam-se a Deus. Quem aqui quer andar próximo de Deus? Então, o nosso irmão Tiago, ele diz, submeta-se a Deus, purifiquem as suas mãos, limpem as mãos. E aí ele continua dizendo, no terceiro ponto, ele diz, purifiquem o coração. Coloca no seu ponto número 3, purifiquem o coração. Olha o que ele diz no verso 8, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Você já parou para pensar nisso? Vocês que têm a mente dividida. O que é uma pessoa com a mente dividida? Ele está dizendo que essas pessoas purifiquem o coração. Se você pegar a versão NTLH, por exemplo, ela diz, ao invés de mente dividida, ela diz hipócrita. E vocês hipócritas, purifiquem o coração. Mente dividida é aqueles que querem viver uma religião, como diz Tiago, uma religião falsa, uma religião vazia, uma fé sem obras. Mente dividida ou hipócritas são aqueles que Jesus condenou, aqueles que por fora são bonitos, mas por dentro são como sepulcros caiados, estão podres por dentro. Um dia eu quero Deus, outro dia eu quero andar nas trevas. Tem alguém entendendo? Um dia eu quero seguir ao Senhor, um dia eu quero a bênção de Deus, mas no outro dia eu quero escolher ser amigo do mundo. A Bíblia diz, Tiago, nós pregamos outro dia, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mente dividida são aqueles que um dia está na igreja, outro dia está no mundo. A gente apelidou e considera isso como crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Entendeu? Não, deixa para lá. Acharam graça, né? Ok. É velha, mas ok. É o crente Raimundo, mente dividida. Dupla personalidade, ele até quer Jesus. Ele até quer Jesus. Mas ele não consegue permanecer firme, ele anda em outros caminhos, ele anda se sujando, ele não se purifica, ele não lava as mãos, ele não quer andar com o Senhor, porque andar com o Senhor implica em obedecer ao Senhor. Não adianta você fingir de crente, não adianta você apenas ir para a igreja, nós precisamos obedecer, porque a Bíblia diz, aquele que ama, obedece. Amém ou não? Aquele que ama, obedece. Eu amo, sou apaixonado. Ontem eu falava um pouquinho de Davi. Eu amo Davi. O homem segundo o coração de Deus. Embora foi um homem falho como nós, cometeu muitos erros,
Mas a Bíblia considera, Deus nos chama de um homem segundo o meu coração. E isso a gente tem que levar em conta. Olha só que Davi, a gente sabe que ele cometeu o adultério, né, com Betseba, e foi algo terrível que ele fez. Inquestionável. Mas era um homem diferente. Depois que ele faz isso, depois que ele comete esse erro gravíssimo, olha só o que ele escreve no Salmo 51, verso 10. Olha que lindo isso. Olha só isso. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Olha a preocupação desse homem segundo o coração de Deus. Ele errou, ele falhou, ele definitivamente decepcionou o Senhor, mas ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Davi cometeu muitos erros, mas ele era apaixonado pela presença de Deus. E a preocupação de Davi é que o Espírito de Deus não se apartasse dele. Não se aparte de mim o teu Espírito, ó Deus. Ele se preocupava em ter um coração puro, purificado diante de Deus. Coisa que muitos de nós hoje não preocupamos. A geração de cristãos do século 21 não está preocupada com santidade. Não está preocupada em ter as mãos limpas e um coração puro. Eles querem apenas frequentar a igreja religiosamente e dizer que vão para o céu. Querido, se você quer andar mais próximo de Deus, se você quer viver esse relacionamento mais íntimo com Deus, a Bíblia está dizendo: submeta-se a Deus, lave as suas mãos e purifiquem o seu coração. Essas são as diretrizes de Tiago para mim e para você nessa noite. Amém ou não? Amém ou não? Fique de pé no seu lugar. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Purifiquem-se, lavem as suas mãos e purifiquem o seu coração. Submetam-se a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de você. Amém? Querido, nós já estamos chegando ao fim, nós vamos terminar aqui, porque nós temos o batismo para fazer ali. Eu quero pedir a você que quando termine aqui, eu vou fazer essa oração, nós vamos ali para fora e vamos esperar o sinal para a gente transferir para o outro tempo e celebrar junto com os nossos irmãos, esses que estão sendo batizados nessa noite. Amém? Então não vai embora, vamos ali para fora e a gente vai junto entrar para lá e vamos participar desse batismo. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, te louvo, Senhor. Eu te louvo pelas palavras de Tiago, Senhor, que nos adverte, que nos encoraja, que nos dá diretrizes, ó Deus, para que nós tenhamos um relacionamento mais próximo, mais íntimo com o Senhor. Ajude-nos a seguir esses passos, Pai. Ajuda-nos a ter mais obediência. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a lavar as nossas mãos e a purificar os nossos corações. Nós sabemos que o pecado nos afasta de Ti, Senhor. Mas também sabemos que para o pecado tem solução. E a solução para o pecado se chama Jesus Cristo. E nós te louvamos por Jesus. Bendito seja o Teu nome. Pai, receba cada vida que aqui está, Senhor, cada família aqui representada nessa noite. Leva-nos de volta aos nossos lares, nos proporciona um momento agradável ali agora no batismo. Nós queremos celebrar juntos com nossos irmãos, ó Deus, esse dia tão importante. Dá-nos uma semana próspera, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Prospera os nossos caminhos, ó Deus. Abençoe a obra das Suas mãos. Em nome de Jesus eu profetizo uma semana de paz, uma semana de prosperidade, uma semana de saúde, de graça e de paz. O Senhor Jesus é aquele que crê e recebe isso. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe. Paz no seu coração.